Oi meninas e meninos, cá estou eu. Hoje vai ser mitologia grega. Eu sei que tem gente que gosta mais de história, mas a nossa aula é história e mitologia grega. Então tem que agradar gregos e troianos, né? Bom, vocês vão adivinhar já já qual é a história que eu vou contar. Se vocês entrarem no dicionário e procurarem a palavra hercúleo, vocês vão ver assim, adjetivo, extraordinariamente robusto. E se vocês procurarem Hércules, homem hercúleo, vocês já adivinharam qual é a história que eu vou contar. Se vocês disserem assim, aquele homem tem uma força hercúlea, quer dizer, muito forte, então a história que eu vou contar é de Hércules. E os 12 trabalhos, lógico que eu não vou contar os 12 trabalhos, mas eu vou falar de Hércules, a origem, por que ele era tão forte, por que está até no nosso vocabulário Hercúleo e Hércules, né? Bom, quem era Hércules? Hércules era filho de Zeus e Alquimena. Zeus, deus dos deuses, que ganhou a guerra dos titãs, e Alquimena, uma simples mortal, tá? Eu já falei para vocês que a esposa de Zeus, a terceira esposa de Zeus, que era Hera, com H, que em Roma teve nome de Juno, era muito ciumenta. Muito ciumenta também tinha suas razões, porque ele era muito mulherengo. Ele pegava deusas, pegava mortais, então fez muitas traições para Hera. Bom, só que a Hera não enfrentava o marido, não enfrentava Zeus, não era besta, né? Porque ele era deus dos deuses. Ela enfrentava os filhos ou as mulheres que foram amantes do marido. E esse Hércules foi perseguido desde o berço pela Hera, porque era filha do marido como amante, Alquimena. Bom, diz a mitologia que ele estava no berço e ela mandou 2 serpentes para matá-lo. E ele já no berço era hercúleo, esganou as serpentes e matou-as. Bom, por que ele era tão forte? Todos os seres, segundo a mitologia, que são fruto de um deus como a mortal, ou de uma deusa como mortal, eles têm atributos diferentes de qualquer mortal. Vocês lembram do Enéas? O Enéas era filho, né, de Anquises, um simples mortal, com Afrodite. Então, nasceu Enéas, o grande herói que vai fundar a nova Troia. Então, todos têm, ou são muito inteligentes, ou são muito fortes, têm algo a mais. Então, eles recebem o nome, esses filhos de um deus com mortal, ou vice-versa, eles recebem o nome de semideuses, porque eles são semideuses, ou heróis, né? E o Hércules era um herói ou um semideus, que era filho de Zeus como uma mortal. Bom, ele nasceu, sabe aonde? Em Tebas. Lembra de Tebas? O reinado de Laio e Jocasta? Lembra que o Édipo casou com a mãe? E depois, quando ela soube que casou com o filho, a Jocasta casou com o filho, se matou? E aí quem herdou o trono, quem ficou governando foi o irmão dela, Creonte. Lembra desse Creonte? Não vou contar a história de novo. É só olhar atrás, ver quem foi esse Creonte, o que aconteceu. A história é Édipo Rei. Vocês revejam essa história. Bom, esse Creonte, que era o irmão da Jocasta, que ficou governando antes dos filhos, né, antes dos filhos da Jocasta e do Édipo, ele tinha uma filha chamada Mégara. Então, e aí essa Mégara casou com Hércules, porque Hércules nasceu no reinado de Creonte. E aí cresceu e ele casou com a Mégara. Mas sempre a Hera perseguindo o coitado do Hércules. Perseguiu tanto que fez com que ele enlouquecesse e matasse a mulher e os filhos. Então, Hércules, num acesso loucura provocada pela Hera, ele matou Mégara, a filha, a esposa,
e os filhos. Uma fonte de 2 filhos, outra fonte de 3 filhos. Sejam 2 ou 3 filhos. Morreram pelas mãos de Hércules. Ele ficou assim, quando ele voltou à sua lucidez, ele ficou desesperado. Por que eu matei minha mulher e meus filhos? Ficou assim, vagando, ficou louco, enlouquecido. Foi no oráculo, o oráculo diz: aguarda que você vai ser castigado. Espera a hora certa. Bom, enquanto isso, também com a ação da Hera, ela fez com que ele fosse trabalhar com Euristeu. Euristeu. Então ele foi trabalhar com Euristeu. E esse Euristeu foi tudo arranjado com a Hera, disse para Hércules que ele, para expiar o crime que fez, matar a mulher e os filhos, ele teria que vencer 12 trabalhos. 12 trabalhos impossíveis, dificílimos de fazer, que dificilmente não morreria em algum deles. Bom, mas ele era Hércules, né? Primeiro trabalho, não vou falar todos, vou falar só alguns. O primeiro trabalho foi matar o leão de Nemeia. Quem é esse leão? Esse leão é o primeiro trabalho que ele teve que fazer. Esse leão, ele devastava a agricultura, as plantações, as pessoas estavam começando, isso em Nemeia, começaram a passar fome. Então, qual era o trabalho dele? Ninguém conseguia matar esse leão. Então, o primeiro trabalho do Hércules era matar esse leão para acabar com a devastação que ele estava fazendo em Nemeia, tá? Mas ele soube que esse leão, nenhuma flecha entrava no couro dele. Nenhuma flecha entrava na pele dele. Quebravam as flechas. Então ele teve a força e a ideia de dar com a sua clava na cabeça, um golpe bem forte na cabeça do leão. Ele ficou desacordado, e aí, então ele estrangulou, com a sua força, estrangulou o leão de Nemeia. Então foi esse o primeiro trabalho dele. Nesse primeiro trabalho, o que ele fez? Tirou a pele desse leão e usou para sempre como proteção. E o elmo, a cabeça do leão usou como elmo, então para sempre. Então a figura do Hércules é com essa pele do leão, que ele tirou do leão de Nemeia, primeiro trabalho, e o elmo é a cabeça do leão, primeiro trabalho que ele fez. Bom, e o segundo trabalho? O segundo trabalho é o seguinte: teria que matar aí a Hidra de Lerna. O que é Hidra? Hidra é uma serpente de água doce. E essa Hidra, além de ser uma serpente ferocíssima, ainda tinha 9 cabeças. Então, o que acontecia? Por que ela precisava ser morta? Porque ela tinha um hálito, quando ela soltava o hálito dela, ela matava qualquer um. E depois que a pessoa caía, ou desacordada ou morta com o seu hálito, ela ia lá e devorava. Então, aquela região, em Lerna, estava assim, desesperada. Tentavam, mas chegavam perto, morriam. Então, o que ele fez? Ele sabia que quem tentou tirar essas 9 cabeças, porque ela só morreria se perdesse as 9 cabeças. Mas as pessoas que tentaram matar essa Hidra, tiravam uma cabeça, ela renascia. Tiravam outra cabeça, ela renascia. Então, o que ele fez? Pegou o sobrinho, Iolau, foi com tição, um fogo, né, num tição, e toda vez que tirava uma cabeça, ele ia lá com o tição, queimava a ferida, e aí não nascia mais a cabeça. Tirava a segunda cabeça, ia lá com o tição, cicatrizava, né, queimava a ferida e não nascia. Então, assim ele matou a Hidra de Lerna, auxiliado com seu sobrinho Iolau. Quando acabou de matar a Hidra de Lerna, ela era tão venenosa, que ele pegou as flechas dele e colocou no sangue venenoso dessa Hidra. Por isso que as flechas de Hércules eram venenosas, porque ficaram impregnadas com
com o sangue venenoso da ira de Lerna. Lembra que ele matou lá aquela flecha envenenada, atingiu o centauro Quiron, que ele teve com aquela dor eterna? Olhem lá a outra história, que é uma história está imbricada com a outra, né? Bom, e vou falar sobre o 11º trabalho. Eu não vou falar os 12, senão vou ficar aqui 2 horas. O 11º é o seguinte, esse aí tem a ver também com outra história que eu já contei. O 11º trabalho, ele tinha que apanhar os pomos de ouro dos jardins das Hespérides. O que é pomo? Gente, pomo é maçã. Lembra o pomo de Adão? É a maçã que o Adão ficou aqui engasgado e a mulher não tem o pomo de Adão, mas o homem tem, porque ele, ao comer a maçã, ficou engasgado, acho que ficou arrependido, né? Mas já era tarde demais. Então, pomo, na Bíblia não fala maçã, fala o pomo. Então, o pomo, segundo os estudiosos, ele pode ser uma maçã, pode ser um figo, ele pode ser uma néspera, mas a gente vai falar como maçã, pomo de ouro, a maçã de ouro. Essas maçãs de ouro, a Hera, quando casou com Zeus, recebeu de presente de casamento. Então ela resolveu plantá-las num jardim bem longe dali e colocou as Hespérides com H, cuidando dessas plantações de pomos de ouro, de maçãs de ouro. E colocou um monstro na entrada para não deixar ninguém entrar. Bom, quem eram essas Hespérides? Eram umas ninfas, filhas de Atlas, aquele titã que ficou sustentando o céu eternamente. Então, o Hércules falou assim, como que eu vou conseguir uns pomos de ouro para levar para o Euristeu? Porque o Euristeu que determinou, o oráculo determinou esses trabalhos, mas ele tinha que levar tudo para o Euristeu, através de Euristeu. Como que eu vou levar os pomos de ouro para o Euristeu? Aí, ele teve uma ideia. As Hespérides são filhas de Atlas. Então, ele foi ter com Atlas e falou toda a sua história. Assim, foi o 11º trabalho. Eu preciso fazer esse trabalho, senão eu morro. E eu preciso levar umas maçãs de ouro, uns pomos de ouro para Euristeu, que é uma das tarefas que eu tenho. Mas como que eu vou entrar lá nos jardins? Você, como pai das Hespérides, tem acesso aos jardins. Aí ele falou, mas como é que eu posso se eu estou sustentando o céu eternamente? Quem é que vai segurar o céu? O Hércules falou, eu. Então, o Hércules foi o único que sustentou o céu por algum tempo, único, enquanto o Atlas foi lá pegar os pomos de ouro nos jardins das Hespérides. Então, essas Hespérides deram esses pomos de ouro, só que quando o Atlas chegou, ele ficou tão aliviado que não estava pegando aquele peso todo do céu, chegou para o Hércules e falou, não vou te devolver, você vai continuar aí, eu não vou querer ir de novo para aí não. Aí o Hércules, assustado, falou, peraí, eu sou filho de Zeus, se você não pegar a tua missão, segurar os céus, ele vai te castigar de outra maneira. Aí o Atlas pensou assim, realmente. Então ele pegou de novo o céu e o Hércules levou o 11º trabalho realizado para Euristeu, tá? Gente, depois mais tarde eu falo outros trabalhos, hoje eu só falei esses 3. Mas eu vou falar algumas curiosidades sobre Hércules, tá? Hércules deu origem a muita coisa. Por exemplo, uma delas é a cidade de Herculano, que diz, segundo a mitologia, foi fundada por Hércules. Vocês já devem ter ouvido falar sobre Herculano. Herculano é uma cidade antiga, romana, da província de Nápoles, no sul da Itália. E ela, Herculano, assim como Pompeia, foram arrasadas, foram simplesmente desaparecidas
no ano 79 depois de Cristo, pelas cinzas do vulcão do Vesúvio, tá? Foi assim uma coisa tão rápida, que as pessoas ficaram modeladas com a lava que depois esfriou, e durante 20 metros de lava, as cidades ficaram completamente desaparecidas, tá? Até que em 1738 começaram as escavações. E hoje, a Pompeia e Herculano estão sendo visitadas pelos turistas. E que impressiona, porque a cidade está intacta. Quando veio a lava, como se fosse, congelou tudo. Então, apareceram, isso em 1738, começaram, tá? Começaram, mas até hoje continuam escavando, até hoje. Se vocês forem lá, continuam as escavações. Então, foram descobertos objetos, porcelanas, murais, casas. As casas não tinham quadros, tinham afrescos, pinturas maravilhosas nas paredes, e muitos corpos completamente, não conservados, mas modelados. E é interessante porque isso aconteceu no século I, 79 depois de Cristo. Foram os primeiros esqueletos que foram achados de Roma, porque antes eram todos cremados. Então, antes do século I, não foram achados nenhum esqueleto de Roma, dos romanos. Esses foram os primeiros esqueletos do século I, porque antes eram cremados. E agora foram achados muitos esqueletos, tanto em Pompeia, tanto em Herculano. Tá? Quem for lá fica muito impressionado, porque os corpos estão na posição, quando chegou a lava, tem mães abraçadas os filhos como se fossem estátuas, tem pessoas com a mão na cabeça, e obras e obras de arte. Então, paredes decoradas. Então, Herculano e Pompeia. E Herculano tem esse nome porque dizem que foi fundado por Hércules, tá? Bom, outra curiosidade. Existe uma torre chamada Torre de Hércules na cidade, a 1.600 metros da cidade de Corunha, na Galícia, Espanha. Essa torre foi construída no século II depois de Cristo, nos governos de Trajano e Adriano. Ali tinha um farol da navegação para orientar os navegantes, tá? Na Idade Média, essa torre virou uma fortificação, tá? Houve várias reformas no século XVII, no século XVIII. Hoje é uma torre e um farol. E fizeram 242 degraus. E hoje essa torre faz parte do patrimônio da humanidade, tá? Agora, por que... e essa torre está no escudo de La Coruña. A bandeira, o escudo, todo lugar, toda a cidade tem um escudo, né? Como se fosse uma bandeira, como se fosse uma representação. E o escudo de Corunha tem essa torre de Hércules, tá? Bom, por que Torre de Hércules? Ela foi construída no século II. Bom, segundo a lenda, a Corunha, hoje tem nome de Corunha, mas naquela época, na época de Hércules, tinha o nome de Brigâncio. E quem governava Brigâncio era um tal de Gerião, era um gigante Gerião, que era um tirano que fazia sofrer toda aquela região, toda aquela população de Brigâncio, onde hoje é Corunha. Os súditos tinham que dar metade de todos os seus bens anualmente, e até seus filhos. Se não tivessem bens, tinham que dar aos seus filhos para ficarem escravos. Então, pediram ajuda de Hércules para acabar com aquele tirano.
Então Hércules foi lá, lutou com esse Gerião, matou, e ele, como é que se diz? Enterrou a cabeça desse Gerião, onde hoje é a Torre de Hércules. Então, segundo a lenda, a mitologia grega, embaixo dessa Torre de Hércules, que hoje é o patrimônio da humanidade, que está na Corunha, que é o farol mais antigo da humanidade, século II a.C., já imaginou? Então, hoje, que é o farol mais antigo do mundo, segundo a lenda, a cabeça desse Gerião, desse tirano que judiava do povo de Brigance, que hoje é Corunha, está enterrado embaixo da torre, tá? E vou ficando por aqui. Depois eu volto em Hércules, né? Alguns trabalhos interessantes, mas hoje já são 21 minutos, então vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e vamos aguardar a próxima aula. Tchau!